hoje eu vim falar um pouco sobre a minha parte do trabalho de matemática, que eu fiquei com um cálculo de áreas. Aqui está a visão geral do meu mapa, que eu vou falar um pouco sobre área de triângulos e vários jeitos de calcular, área de figuras planas e círculos, coroa circular, setor e razão de áreas de figuras semelhantes. Bom, vou começar aqui com as figuras planas, né, que eu acho que todo mundo conhece, que é quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelepípedo. Bom, a área do quadrado, o quadrado ele é um retângulo de lados iguais, ou ele também pode ser um losango. E aí, para calcular a área dele, você faz base vezes altura. Como no quadrado são todos iguais, você vai fazer L vezes L, que é L ao quadrado. No retângulo, você faz a mesma coisa, base vezes a altura dele. E no paralelepípedo também vai ser a mesma coisa. Para você achar essa altura, você pega a sua base e encontra até o ponto máximo, né? Ou você faz a extensão dela aqui e encontra até esse ponto máximo aqui. Você vai achar a altura. Aí, para calcular a área do trapézio, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura. Você encontra desse jeito que eu falei aqui, na extensão, né, da base até o ponto máximo, dividido por 2. E para calcular do losango, você faz a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Agora eu vou falar um pouco sobre as áreas de um triângulo. A área do triângulo, ela é a metade da área do paralelogramo, se a gente puder notar aqui. O paralelogramo, eles são 2 triângulos. Se você dividir no meio, vai dar 2 triângulos. Então, a área dele vai ser, a área do triângulo vai ser base vezes a altura, dividido por 2. Ou você pode falar que você encontra a base média, né? Que no caso é B sobre 2. E também tem outra área do triângulo que eu não coloquei aqui, mas vou citar, que é a do triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. E essa área, ele é o quadrado raiz de 3 sobre 4. E agora eu vou falar um pouco sobre expressões de área de triângulo. Bom, a gente tem outros jeitos de calcular a área do triângulo sem ser do jeito convencional, que foi esse que eu citei aqui atrás. Que quando a gente tem só lados para calcular, a gente usa essa fórmula aqui, do teorema de Herão. Primeiro a gente calcula o semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2. Depois, para calcular a área, você faz raiz, o semiperímetro, vezes o semiperímetro menos todos os lados. Aqui, semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B e semiperímetro menos o lado C. Agora, quando você tem um triângulo e uma circunferência inscrita nele, para você achar a área, você acha o semiperímetro com a mesma fórmula que eu passei aqui em cima, que é a soma dos lados dividido por 2, vezes, só que agora como que tem um círculo inscrito, você faz vezes o raio do círculo. E aqui também tem quando o círculo está circunscrito, né, fora do triângulo. Para você calcular a área, você multiplica todos os lados do triângulo e divide por 4 vezes a medida do raio da circunferência circunscrita. E agora, para calcular desse jeito também, pode, né? Que é a medida quando você tem 2 lados e um ângulo entre eles. E para calcular a área, você multiplica os lados, multiplica também o seno do ângulo que está entre eles e divide por 2. Agora eu vou falar um pouco sobre a área de círculos. Bom, a área do círculo é o produto do semiperímetro pelo raio, ou seja, a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Agora, o perímetro, ou ele pode ser chamado também de comprimento de circunferência, vai ser 2πr. Uma vez, uma professora minha me ensinou esse macete há muito tempo, eu sempre lembro, que fala que é cachupiri. No caso, C da circunferência, né, comprimento, 2
K, to, literalmente to, pi, e o R, né, que é o raio. Agora eu vou falar um pouco sobre setor circular e o jeito de calcular ele. O setor circular é essa parte delimitada por um ângulo que você calcula, essa parte de verdinho que está aqui. Aí tem jeito de calcular ou medido em graus ou medido em radianos. E aí você faz uma básica regra de 3. No caso, a gente coloca a área, né, total, que no caso eu já passei ali atrás, que era πr ao quadrado, para 360, porque uma volta inteira tem 360 graus. Aí, numa determinada área aqui, que é a do setor, você vai ter a quantidade que for o ângulo, né, que tiver aqui dentro. Ou você pode usar essa fórmula que está aqui, vai dar na mesma coisa, que a área do setor é πr ao quadrado vezes o ângulo, que é o ângulo que está aqui delimitando a área do setor, dividido por 360. E a mesma coisa você vai fazer para quando é medido em radianos. Só que em vez de colocar dividido por 360, né, você vai dividir por 2π no caso, porque uma volta tem 2π radianos. Entenderam? Aí a fórmula vai ficar alfa vezes raio ao quadrado dividido por 2. E ela também pode ser medida por uma regra de 3 entre o comprimento e a área. O comprimento, né, da circunferência, que no caso eu já falei que é o perímetro, 2πr, em uma proporção, né, entre esse comprimento 2πr para a quantidade de área, que é πr ao quadrado. Ou você também pode aplicar essa fórmula que está aqui, que é, no caso aqui, o comprimento L vezes o raio dividido por 2. E agora aqui, vou falar um pouco sobre segmento e coroas. O segmento circular é essa parte aqui, delimitada também por um ângulo, igual no setor, só que essa parte de fora aqui, onde está roxinho. Aqui, a parte do círculo delimitada por um arco de circunferência e por uma corda. Vendo? Ela é delimitada por um arco e uma corda. E para você calcular a área desse segmento, vai ser a diferença, né, entre a área do setor, que a gente viu que é essa parte todinha aqui, como a gente pode ver aqui, é a área todinha, que marca o ângulo, né? Só que menos esse triângulo que tá aqui, porque a gente só quer saber essa parte de aqui, ó, clarinha. Aí, para você calcular isso, você pode fazer desse jeito, o que vai dar nessa fórmula final aqui. R ao quadrado de vezes alfa menos seno de alfa dividido por 2. Agora, a coroa é quando você tem dois círculos. Um que fica circunscrito ao outro. Que conjunto de pontos pertencentes ao círculo de raio R e exteriores ao círculo de raio Rzinho. Aí, para você calcular essa coroa, que é essa parte azul aqui, você vai calcular a área, né, desse círculo maior menos a área desse círculo menor. E você vai achar a coroa. Aí, isso aqui é na forma simplificada, né? Você pode fatorar e tal. E dá isso aqui. Π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. E agora, por último, vou explicar um pouco sobre razão entre semelhanças de áreas de figuras semelhantes. Bom, aqui é bem simples. Para você calcular, né, essa razão de semelhança entre dois, um maior e um menor, você vai fazer a razão da área do primeiro, você calcula a área do primeiro e divide sobre a área do segundo. Ou se você precisar de algum lado, você vai sempre fazer do primeiro para o segundo. Se você quiser saber, um exemplo, né? Se você quiser saber, qual que vai ser a medida de FJ? Você vai fazer AE sobre FJ. Você acha a proporção. E é isso, gente.